Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Alfazemas da Alma. Nessa temporada eu estou falando sobre maternidade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu mantenho viva a mulher que veio antes da mãe. Quando a gente se torna mãe, a gente já sabe que muitas coisas mudam na vida, né? Quando a gente está nesse momento de espera do bebê, né, durante a gestação, a gente já sabe que quando esse bebê chegar, a nossa vida vai mudar completamente. E com isso, eu acho que principalmente para nós mulheres, acaba sendo um pouco mais fácil da gente acabar se perdendo de quem a gente realmente é, porque cuidar de um serzinho demanda tempo, demanda muito da gente, né? É muita entrega. Eu me tornei mãe há mais ou menos 6 meses atrás. E tem sido maravilhoso, tem sido incrível, mas ao mesmo tempo, com certeza, tem os seus desafios. Tem, como eu já disse em outros vídeos, o meu maior desafio com o Otto é a questão do sono. E isso acaba me desgastando bastante. Então, acaba sendo um pouco mais difícil de às vezes parar para ter um tempo para mim, parar para pensar, né, o que eu quero daqui para frente, ou às vezes até visualizar como eu era antes. Fazer esse exercício acaba demandando tempo e nem sempre a gente tem tempo. Então, na medida do possível, o que eu mantive foi exercícios físicos. É algo que eu sempre fiz desde criança, sempre gostei de exercícios físicos, de esporte no geral. E mesmo antes de engravidar do Otto, eu vinha treinando bastante em casa, ia treinando com amigos, mas em casa também. Então, durante a gestação inteira também fiz os meus exercícios em casa. Então, a gente tem algumas coisas e tem o conhecimento para fazer treinos em casa. E isso facilita bastante quando é em casa, porque no meu caso, porque eu não preciso sair, né? Não preciso me deslocar para ir até uma academia. O que é legal também para socializar e tudo mais, e eu entendo que tem pessoas que precisam desse sair, né, para conseguir se motivar. Mas para mim é muito mais prático se eu posso fazer isso em casa. Então, desde que o Otto nasceu, principalmente porque ele nasceu de cesárea, então tem toda essa questão desse processo de recuperação do corpo. E isso demanda muito da nossa força de vontade e disponibilidade. Mas como é algo que eu gosto muito de fazer, é, de uma forma leve, tranquila, sem muita cobrança, eu já engatei exercícios físicos. Eu fiz um acompanhamento de 8 semanas com a profissional que já, né, trabalhava comigo durante a gestação e eu percebi que me ajudou bastante na recuperação do meu core, com a questão de diástase também, e fortaleceu bastante para que eu conseguisse segurar o Otto no colo por bastante tempo, né? Porque essa questão do sono dele, ele só dormia no colo, então tinha que ninar ele no colo. E eu percebi o quanto isso fez diferença, fazer esse acompanhamento guiado realmente por uma profissional que conhece, que trabalha especificamente com gestantes e também no pós-parto. Então, para mim, funcionou incorporar, assim, no meu dia a dia, exercícios físicos em casa, nem que fossem 20 minutos, meia hora, inicialmente só de exercícios de core. Então, eu vou vendo o fortalecimento do meu corpo, isso também me ajuda a dar um pouco mais de energia e fortalecer a mente também, sabendo que eu tô mantendo vivo algo que a Natália, né, mulher, fazia antes, e trazendo isso para minha realidade de mãe também. Mas não pensem que sempre foi assim, que eu consegui manter uma assiduidade perfeita. Então, eu comecei assim, bem tranquila, de uma forma bem leve, sem me cobrar, entendendo que o meu corpo tá passando por um processo de recuperação, de uma gestação, né? A primeira vez que eu passei por isso. Então, foi mais um processo, assim, um trabalho de entender como o meu corpo ia reagir com relação a isso, né? O meu corpo gestou um bebê durante 9 meses e passou por um processo cirúrgico, que é a cesárea. E logo depois a gente não tem esse tempo para descansar e se focar nessa recuperação, porque a gente tem o bebê que demanda, e alguns demandam mais, alguns demandam menos, mas a verdade é que a gente não dorme muito bem à noite e os dias são meio bagunçados porque a gente está tentando atender a demanda da criança. Então acaba sendo uma montanha russa e cada dia acaba sendo um pouco diferente do outro
por mais que eventualmente a gente entre dentro de uma rotina. Mas eu priorizo sempre, em momentos em que eu estou mais tranquila, fazer o meu exercício físico. Como eu disse, nem que seja meia hora de alguma coisa bem leve, sempre tendo muito cuidado em ser gentil comigo. E lógico que esse exercício acontece nos momentos em que a demanda da mãe, né, não tá tão alta também. Porque tem períodos em que eu até tenho o tempo, mas eu não tenho a energia. Outra coisa que eu também continuo fazendo para me conectar comigo, né, mulher, é continuar na terapia. Eu já venho fazendo terapia há quase 3 anos, o acompanhamento com a mesma profissional, e ela me ajudou a passar por várias situações ao longo desses 3 anos. E agora na maternidade não poderia ser diferente. Então tem sido muito saudável e tem me ajudado a olhar para o meu lado mulher. O que eu quero a partir daqui como profissional, por exemplo? Eu estou ok nesse momento abdicar da minha parte profissional e encerrei um ciclo muito grande no ano de 2025 com relação ao meu lado profissional. E é claro que eu me pego pensando como vai ser daqui para frente, o que eu quero depois. Mas esse momento é focado agora na maternidade. É só um colocar para fora, um desabafo, um trocar de ideias para que eu possa alimentar esse meu lado também. Porque não, a mulher não vai ficar totalmente de lado. A gente continua sendo quem a gente é em essência, mas o lado mãe acaba sendo a prioridade, logicamente. Algo que eu adorava fazer antes de ser mãe era sentar e assistir série ou filmes, era algo que inclusive eu e o meu marido a gente faz bastante, a gente gosta bastante de assistir filmes e séries. A gente estava sempre assistindo uma série juntos, mas eu também gostava de assistir as minhas séries. Isso é algo que eu tento incorporar na minha rotina como mãe, para não me esquecer de quem eu sou, assistir nem que seja um episódio de uma série. E isso já me traz um alento de que, ok, estou cuidando de mim. É uma forma de autocuidado também, quando a gente pode simplesmente parar e existir por um tempo, sem ser necessário, entende? Porque a gente tá sempre ali cuidando da criança, olhando para a criança, e quando a gente consegue terceirizar essa questão, né? Como para mim, por exemplo, com o meu marido, eu consigo saber que o meu filho tá bem cuidado e eu consigo ter o meu tempo para mim. E o momento que a gente consiga ajustar uma rotina, que o Otto não precisasse mais de mim o tempo todo, ele foi aceitando um pouco melhor a mamadeira também com o meu leite, eu fui me sentindo mais livre para poder sair com as minhas amigas. Então, normalmente são coisas rápidas, num café aqui perto de casa, ou um passeio numa feirinha, mas ter esse tempo, essas, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, para poder espairecer e ter conversas diferentes. Muitas vezes é sobre os filhos, muitas vezes é sobre os bebês, mas é livre, sem precisar ficar pensando que daqui a pouco eu vou ter que dar mamar, ou eu preciso correr para casa, porque eu sei que ele tá sendo bem cuidado e a cabeça já fica mais livre. E vai dando aquele senso de liberdade um pouco maior, que lá no início, quando ele logo que ele nasceu, eu achava que eu nunca mais ia ter. Eu acabava ficando bastante tempo em casa com ele e que dirá poder sair sozinha. Então, agora aos poucos que eu consigo introduzir uma saída aqui, uma saída aí, ali, tem sido incrível para que eu possa lembrar de que eu tenho a minha vida também, né? Além da mãe, eu ainda tenho essa liberdade como mulher para sair com as minhas amigas e tomar um café, conversar ou simplesmente espairecer a cabeça. E eu sempre precisei ter um tempo para mim, um tempo de silêncio, um tempo de internalizar coisas, um tempo de escrever. E até pouco tempo eu estava passando por um momento de grande criatividade. Então, de tempos em tempos, eu tinha necessidade de parar tudo e sentar e escrever. E isso me conecta muito com quem eu era. É uma forma de me expressar, é o meu lado criativo sendo colocado para fora, sendo exposto. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais abre criatividade na minha vida, inclusive para lidar com situações que são um pouco mais adversas, assim, ou pensamentos ou ideias que eu quero fazer diferente.
Então, nutrir esse lado criativo, para mim, é um autocuidado também. É algo que eu já imaginava antes que eu ia sentir muita falta, né? Que eu ia acabar deixando de lado, mas eu fico muito feliz em poder incorporar isso no meu dia a dia. Pra falar a verdade, eu tive muito medo de esquecer quem eu sou e não conseguir dar conta de ser mulher para mim e mãe ao mesmo tempo, em ter que abdicar de tudo, inclusive da minha liberdade, ou principalmente da minha liberdade, porque a liberdade é algo que eu prezo muito na minha vida. Uma semana em que 3 dias seguidos eu não consegui fazer nenhum exercício, eu não consegui assistir nada de séries, eu não consegui, mal consegui jantar. Não consegui tomar um banho decente. Nesses 3 dias seguidos, eu simplesmente não consegui. E para fechar com chave de ouro, eu não consegui fazer a minha sessão de terapia naquela semana. Eu fiz 20 minutos, o Otto acordou e eu precisei desligar porque eu não consegui mais me concentrar. E chegou o final de semana e eu me dei conta, né? Eu tava muito chateada e eu não sabia direito por quê, e eu parei para prestar atenção. E eu entendi que era simplesmente porque a Natália, mulher, se deixando de lado em todas as situações. Eu tava me dedicando 100% a ser mãe. E foi um momento em que tava bem complicado com as sonecas do Otto. Então eu até tinha tempo no final do dia, mas eu tava tão desgastada que não me sobrava energia para isso. Simplesmente vi assim que nem no meu momento em que eu podia sentar e conversar com a minha psicóloga sobre tudo isso, eu tive que abrir mão, né? Eu abdiquei por causa dele. Eu me vi me descuidando de mim, me deixando de lado em todos os aspectos. E isso doeu. Isso foi muito difícil enxergar isso, porque eu me sentia muito orgulhosa de conseguir ter pequenos fragmentos dessa mulher ao longo dos meus dias, ao longo da minha semana. Nem sempre eu conseguia fazer tudo, como eu já disse, mas uma coisa ou outra eu procurava incorporar no dia a dia. E naqueles 3 dias seguidos eu simplesmente deixei tudo de lado. E, claro, prezei pelo meu descanso, mas ainda assim não tava conseguindo dar conta. Eu precisei entender que estava tudo bem, que iam ser ciclos, que iam ser fases e que eu precisava trazer mais leveza, tranquilidade para isso e fazer ajustes. Então eu ajustei a minha terapia para fazer ela por áudios, é assim que eu faço agora, porque a minha psicóloga, ela mora no Brasil, então os nossos horários não batem muito bem e para que eu esteja livre sozinha, então eu acabo enviando áudios, assim a gente se organizou. O que por um lado é muito bom, porque eu consigo ir ao longo da semana guardando mais ou menos o que eu vou falar. Então eu me dou um tempinho no dia anterior, eu sento e falo tudo o que eu vivi na semana para ela e ela retorna para mim. Os treinos também eu ajustei de uma forma que ficassem treinos curtos para que eu pudesse fazer em algum momento do dia. E a verdade é que são fases mesmo, né? Todo mundo sempre fala, ai, são fases, são fases. E é real, são fases. Tem fases em que o Otto demanda bastante. Não só de mim, mas do meu marido também. E às vezes a gente não consegue, nenhum de nós dois consegue fazer alguma coisa além de cuidar dele ou de revezar para cuidar dele, cuidar da casa, né? Cuidar da comida, cuidar do mercado, das roupas, que tem que lavar, que tem que dobrar, que tem que guardar. Então a gente vai se revezando na medida do possível. E tem fases que é tudo muito mais simples, que ele fica mais tranquilo, que o Otto não se importa em passar mais tempo sozinho, brincando com os brinquedos dele, e que ele dorme melhor. E principalmente depois que ele fez 4 meses, que ele passou a dormir na cama, já facilitou bastante. Então, mesmo que seja uma sonequinha de meia hora, eu tenho esse tempo para mim, para fazer as coisas da casa, que seja, para que no final do dia a gente esteja mais livre e eu possa priorizar algo para mim. E eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas eu também sei o quanto é importante. Quando dá, quando sobra tempo, quando der uma brecha na maternidade, tem que fazer. A gente precisa olhar para a gente, não pode esquecer de quem a gente é como mulher,
para a gente poder dar conta de ser a mãe e colocando aqueles momentos de prazer, que seja encontrar uma amiga, ou que seja encontrar uma amiga com o bebê, que seja ter um tempinho com o marido no final do dia para sentar e assistir alguma coisa, para conversar sobre o dia, tomar um banho longo, qualquer coisa que faça com que a gente se sinta cuidados por nós mesmos. A gente se dedica tanto, a gente se doa tanto, e a gente não pode esquecer de se doar pra gente mesmo. Então era isso, gente, que a gente sempre possa cuidar da gente com carinho, com amor, com dedicação, porque dessa forma a gente cuida melhor dos nossos filhos, a gente cuida melhor dos outros e tem mais força para seguir em frente, sem esquecer nunca da nossa essência, sem esquecer nunca de quem a gente realmente é. Espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês de alguma forma e até a próxima. Um beijo!